O profeta que transformou nações e permanece um mistério para o Ocidente. Introdução: o mistério em torno de Maomé. Imagine por um instante o deserto da Arábia do século VII. O sol escaldante aquece a areia dourada, as caravanas atravessam rotas comerciais empoeiradas, e as tribos disputam poder, território e honra. Nesse cenário árido, nasceria um homem que mudaria o curso da história da humanidade. Seu nome, Maomé, ou Muhammad, como é conhecido em árabe. Poucos personagens históricos causaram tanto impacto na civilização e, ao mesmo tempo, foram tão incompreendidos pelo Ocidente quanto Maomé. Para bilhões de muçulmanos, ele é o último e maior dos profetas, o selo da profecia, o mensageiro que transmitiu ao mundo a revelação do Alcorão, livro considerado sagrado, guia espiritual, moral e social para a vida. Para outros, sobretudo em terras ocidentais, Maomé ainda é uma figura envolta em mistério, polêmica e, muitas vezes, preconceito. Mas quem foi esse homem? Um líder visionário? Um reformador religioso? Um guerreiro? Ou simplesmente um ser humano comum que aceitou uma missão divina extraordinária? O fato é que compreender a vida de Maomé é também compreender a gênese de uma das maiores religiões do mundo, o Islã, fé que hoje reúne mais de 1,9 bilhão de seguidores espalhados por todos os continentes. E, no entanto, há algo curioso: apesar da magnitude de seu legado, o nome de Maomé não aparece na Bíblia, o livro sagrado central para judeus e cristãos. Para muitos, isso gera questionamentos e até desconfianças. Por que um homem que influenciou civilizações inteiras, transformou culturas, ergueu impérios e inspirou milhões de fiéis, não é mencionado nas escrituras que moldaram o Ocidente? Seria um esquecimento? Seria uma exclusão deliberada? Ou estaria sua presença profética de forma velada, simbolicamente oculta, aguardando interpretações mais profundas? Este mistério, o profeta que moldou nações, mas permanece desconhecido ou ignorado em tantas culturas, é o ponto de partida desta narrativa. Para entendê-lo, precisamos mergulhar na sua vida, desde a infância órfã nas ruas de Meca até o momento em que se torna líder espiritual, social e político, desde o silêncio da primeira revelação até o estrondo das batalhas que marcariam sua missão, desde a resistência feroz que enfrentou até a consolidação de uma fé que jamais seria apagada. Mas, antes de explorarmos sua trajetória, é preciso entender o peso do nome Maomé. Para os muçulmanos, mencionar seu nome é sempre seguido da saudação que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, como um sinal de respeito e reverência. Ele não é adorado, porque, no Islã, só Deus deve ser adorado, mas é honrado como um homem escolhido para transmitir a última mensagem divina à humanidade. Já para o Ocidente cristão, ao longo dos séculos, Maomé foi muitas vezes retratado de forma distorcida, como um herege, um impostor ou até mesmo um antagonista da fé cristã. Essa barreira cultural e religiosa criou séculos de incompreensão, preconceito e choque entre mundos. Porém, aqui, nosso objetivo não é repetir estereótipos ou alimentar divisões. Nosso propósito é narrar, com profundidade e respeito, a história de um homem que, independentemente da crença de cada um, mudou a história da humanidade para sempre. Compreender Maomé é compreender o poder transformador da fé, o nascimento de uma civilização brilhante que marcou a ciência, a filosofia, a arquitetura, a arte e a espiritualidade. É também compreender por que o seu nome ecoa até hoje, cercado de reverência para uns e incompreensão para outros. Assim como outros grandes líderes espirituais da história, Moisés, Buda, Jesus, Maomé transcende sua própria época. Ele não foi apenas uma figura do século VII, ele se tornou símbolo, referência e inspiração para séculos de crentes, governantes, estudiosos e pensadores. Mas há ainda um ponto crucial: o mistério de Maomé na relação com a Bíblia. Para os cristãos, a Bíblia contém toda a revelação necessária da parte de Deus, culminando em Jesus Cristo. Para os muçulmanos, no entanto, a Bíblia é vista como um conjunto de escrituras que foram, em parte, corrompidas ou alteradas ao longo da história, e Maomé foi o mensageiro enviado para restaurar a mensagem pura e definitiva de Deus. Isso cria um dilema fascinante: Maomé é, ao mesmo tempo, uma ponte e um abismo entre Oriente e Ocidente, entre Islã e cristianismo. Ao longo desta jornada, vamos explorar esses paradoxos,
revelar fatos históricos pouco conhecidos, analisar passagens e refletir sobre o impacto que um homem simples, nascido em uma região periférica do mundo antigo, teve sobre impérios e sobre o destino da humanidade. Vamos acompanhar a sua caminhada, desde os dias de anonimato até a consagração como profeta e líder. Vamos descobrir como sua vida, marcada por perdas, sacrifícios e visões, foi capaz de inspirar uma fé que ainda hoje continua crescendo, desafiando fronteiras e preconceitos. O que você ouvirá nesta narrativa não é apenas história. É também reflexão sobre identidade, espiritualidade e humanidade. Por que falar de Maomé é também falar de nós mesmos, de como culturas diferentes enxergam a verdade, de como o ser humano busca sentido, paz e propósito. No final, talvez não encontremos respostas absolutas para o mistério de sua ausência na Bíblia. Talvez entendamos que algumas questões transcendem explicações diretas e se perdem no campo da fé, da interpretação e do silêncio divino. Mas certamente compreenderemos melhor a grandeza de um homem que, com coragem, fé e determinação, mudou para sempre os rumos da história. Assim começa a nossa jornada, Maomé, o profeta que transformou nações e permanece um mistério para o Ocidente. Um mundo antes de Maomé, contexto histórico e cultural. Para compreender a vida e a missão de Maomé, não basta apenas observar sua trajetória individual. É necessário ampliar o olhar e contemplar o mundo em que ele nasceu. Afinal, nenhum profeta, nenhum líder espiritual, nenhum reformador surge no vazio. Eles aparecem em momentos críticos da história, quando sociedades enfrentam dilemas profundos, quando povos se encontram à beira do colapso ou à espera de renovação. O século VI da era cristã, mais precisamente o ano 570, conhecido entre os muçulmanos como o Ano do Elefante, foi o ano de nascimento de Maomé. A Arábia daquela época era um lugar marcado por contrastes, tradições tribais rígidas e crenças fragmentadas. Mas, ao mesmo tempo, era uma região estratégica, cercada de grandes impérios que disputavam poder, terras e corações. A Arábia pré-islâmica, a Era da Ignorância. Os árabes chamam o período anterior à revelação de Maomé de Jahiliya, palavra que significa tempo da ignorância. Mas o que significava essa ignorância? Não era simplesmente ausência de conhecimento, mas sim ausência de luz espiritual. Era uma época em que a religião estava diluída em múltiplos deuses, rituais tribais e superstições. Em Meca, a cidade natal de Maomé, erguia-se a Caaba, um templo sagrado em forma de cubo. Ali, em torno daquela construção, dezenas de tribos árabes depositavam ídolos de pedra, madeira e metal. Calcula-se que mais de 360 divindades eram cultuadas naquele espaço, cada uma representando forças da natureza, espíritos ou deuses tribais. Embora a Caaba fosse vista como um centro espiritual, ela havia se tornado, na prática, um espaço de comércio religioso e de rituais pagãos, distante da devoção monoteísta que, segundo a tradição, remontava a Abraão e Ismael. Além disso, a sociedade árabe estava profundamente marcada por desigualdades. A estrutura era tribal, e a lealdade a uma tribo vinha antes de qualquer outro vínculo. As disputas entre clãs frequentemente levavam a guerras sangrentas, por vezes desencadeadas por motivos triviais, como a disputa por um poço ou por uma caravana saqueada. A violência era rotina, e a vingança, um código de honra. As mulheres, em sua maioria, eram vistas como inferiores. Em algumas tribos, práticas brutais como o infanticídio feminino eram comuns, meninas recém-nascidas eram enterradas vivas, por serem vistas como um peso econômico e uma vergonha potencial em sociedades que valorizavam apenas guerreiros e herdeiros homens. A embriaguez, o jogo e os vícios também marcavam aquele tempo. Embora existissem valores de hospitalidade, poesia e bravura, o espírito predominante era de caos moral e espiritual. Foi nesse ambiente turbulento que Maomé cresceu. O cenário internacional. Mas a Península Arábica não vivia isolada. Ao norte e ao oeste, dois gigantes se confrontavam há séculos, o Império Bizantino, herdeiro de Roma, e o Império Sassânida, da Pérsia. Os bizantinos, cristãos de tradição ortodoxa, dominavam grande parte do Mediterrâneo Oriental e mantinham Constantinopla como sua gloriosa capital. Já os sassânidas eram herdeiros da antiga Pérsia e praticavam o zoroastrismo, religião que pregava a luta cósmica entre a luz e as trevas.
Esses dois impérios se enfrentavam constantemente, arrastando povos inteiros para suas guerras. Quando Maomé nasceu, ambos estavam enfraquecidos por longas batalhas, o que abriria caminho, mais tarde, para a expansão do Islã. No Egito, a cultura helenística se misturava com tradições cristãs. Na Etiópia, um reino cristão florescia, em contato direto com a Península Arábica através do comércio no Mar Vermelho. A Índia, por sua vez, já possuía sistemas filosóficos e religiosos milenares, como o hinduísmo e o budismo. E, mais distante, a China vivia o florescimento da dinastia Tang, com grandes avanços em ciência e arte. Ou seja, o mundo estava em movimento. Civilizações brilhavam, mas também enfrentavam crises. Religiões se expandiam, mas também se fragmentavam. Povos ansiavam por estabilidade e esperança. A espera por um profeta. Entre os árabes, apesar do politeísmo predominante, havia um grupo de buscadores espirituais conhecidos como Hanifs. Eles rejeitavam os ídolos e afirmavam crer em um único Deus, o mesmo Deus de Abraão. Esses homens e mulheres sentiam que algo estava errado no culto tribal e que a verdade espiritual estava além daquelas práticas. Esse detalhe é fundamental: o terreno espiritual já estava preparado para a mensagem de Maomé. O povo ansiava, mesmo que de forma inconsciente, por um líder, um guia, uma voz que pudesse unificar as tribos e restaurar a fé em um Deus único. Meca, o centro comercial e espiritual. Meca não era apenas um ponto religioso. Era também um ponto estratégico de comércio. Localizado em rota de caravanas, a cidade ligava o sul da Arábia, rico em especiarias e incenso, ao norte, onde se encontravam os impérios bizantino e persa. As caravanas levavam tecidos, perfumes, ouro e produtos exóticos, transformando Meca em uma cidade próspera. A tribo dos Coraxitas, a qual Maomé pertencia, controlava Caaba e o comércio em torno dela, garantindo poder político e econômico. Mas, junto à riqueza, vinham também a corrupção, a exploração dos pobres e a desigualdade. Havia poucos ricos e muitos pobres. Escravos eram tratados como mercadoria, e a injustiça social era gritante. Um mundo à beira de mudanças. Em resumo, o mundo em que Maomé nasceu estava dividido entre idolatria e monoteísmo, opulência e miséria, poder e desespero espiritual. Na Arábia, a fragmentação tribal e religiosa tornava impossível a construção de uma unidade nacional ou espiritual. Nos grandes impérios vizinhos, as guerras enfraqueciam povos e criavam um vazio de liderança. Era como se o palco da história estivesse sendo preparado para a entrada de uma nova voz. E essa voz surgiria não de um rei, não de um general, não de um filósofo com riquezas e títulos, mas de um órfão mequense, que cresceria em meio às contradições do deserto para se tornar o profeta que mudaria o destino da humanidade. Infância e juventude do profeta. A vida de Maomé começa marcada pela fragilidade, pela perda e pela simplicidade. Diferente de muitos líderes históricos que nasceram em berços de ouro, rodeados de riquezas e privilégios, Maomé cresceu sem pai, sem mãe e sem posses. E talvez justamente essa origem humilde tenha moldado sua sensibilidade, sua empatia e sua força interior. O ano do elefante, um nascimento sob sinais. Maomé nasceu em 570 d.C., ano que ficou conhecido entre os árabes como o Ano do Elefante. Essa denominação remonta a um acontecimento considerado milagroso. Naquele período, Abraha, governador cristão da Abissínia, Etiópia, tentou destruir a Caaba em Meca para transferir o centro religioso e comercial da região para sua própria cidade. Marchou com um exército poderoso, equipado com guerreiros e até elefantes de guerra, algo inédito e assustador para os árabes da península. Porém, segundo a tradição islâmica, quando Abraha se aproximava de Meca, um bando de pássaros misteriosos surgiu no céu. Cada ave trazia em suas garras pequenas pedras que, lançadas sobre o exército invasor, causaram destruição e pânico. O ataque foi repelido, e a Caaba permaneceu intacta. O episódio foi interpretado como um sinal da proteção divina sobre Meca e, para os muçulmanos, também um presságio do nascimento do último profeta. Foi nesse mesmo ano, em meio a sinais e expectativas, que nasceu Maomé, filho de Abdullah ibn Abd al-Muttalib e Amina bint Wahb, pertencentes à respeitada tribo dos Coraxitas. Um órfão desde o início.
Antes mesmo de nascer, Maomé já havia perdido seu pai. Abdullah faleceu durante uma viagem comercial, deixando Amina viúva e grávida. Isso fez com que Maomé viesse ao mundo já órfão de pai, algo visto como um fardo na sociedade tribal da época. Aos 6 anos, a tragédia voltou a bater à sua porta. Sua mãe Amina adoeceu e morreu durante uma viagem de volta de Yatrib, cidade que mais tarde se tornaria Medina. Assim, Maomé ficou órfão de pai e mãe muito cedo, conhecendo de perto a dor da perda e a vulnerabilidade da solidão. Após a morte de sua mãe, ele passou aos cuidados de seu avô, Abd al-Muttalib, que era o chefe respeitado da tribo Quraishita. Mas apenas 2 anos depois, quando Maomé tinha 8 anos, seu avô também faleceu. Mais uma vez, ele foi entregue a um novo tutor, seu tio Abu Talib, homem de caráter firme, respeitado entre os Quraishitas, mas de recursos modestos. Assim, a infância de Maomé foi marcada por instabilidade, mudanças de tutores e a sensação de ser constantemente privado de amparo. Contudo, essa mesma experiência o prepararia para desenvolver resiliência, humildade e compaixão pelos desamparados. O menino do deserto. Na cultura árabe da época, era comum que recém-nascidos fossem entregues a famílias beduínas do deserto para serem amamentados e criados nos primeiros anos de vida. Acreditava-se que o ambiente do deserto fortalecia a saúde das crianças e preservava a pureza da língua árabe. Maomé foi entregue a uma mulher chamada Halima al-Saadia, que se tornaria como uma segunda mãe para ele. Halima e sua família relataram que, após receberem o menino, experimentaram bênçãos inesperadas, seus animais passaram a produzir mais leite, suas terras floresceram, e sua vida ganhou prosperidade. Para eles, isso era um sinal de que havia algo especial na criança. Durante esses anos no deserto, Maomé aprendeu o valor da simplicidade, do contato com a natureza, da vida dura, mas livre. Também cresceu ouvindo histórias de tribos, batalhas e tradições árabes, desenvolvendo desde cedo um senso de identidade cultural. Juventude honrada, Uau Amin. À medida que crescia, Maomé mostrava-se diferente dos outros jovens de sua idade. Enquanto muitos de seus pares se entregavam a festas, vícios e disputas tribais, ele era conhecido por sua sobriedade, honestidade e calma. Trabalhando como pastor de ovelhas e, mais tarde, acompanhando caravanas comerciais, Maomé ganhou experiência no mundo dos negócios e do comércio. Mas, mais importante do que isso, ganhou reputação. Sua palavra era confiável, sua conduta era reta, e sua postura transmitia segurança. Não demorou para que ele fosse apelidado de Al-Amin, que significa o confiável. Esse título não era dado a qualquer um. Num mundo marcado por intrigas, traições e desconfianças, ser reconhecido como alguém absolutamente digno de confiança era uma honra imensa. Essa característica seria decisiva mais tarde, quando ele passaria a transmitir mensagens que exigiam fé e credibilidade. O jovem comerciante. Na juventude, Maomé começou a se destacar como comerciante. Acompanhava caravanas que cruzavam o deserto levando mercadorias até a Síria e outras regiões. Nessas viagens, teve contato com diferentes culturas, religiões e tradições. Conheceu cristãos, judeus e zoroastristas, o que ampliou seu horizonte espiritual e intelectual. Ele observava atentamente o modo de vida desses povos, seus rituais e suas crenças. Isso lhe deu uma percepção mais ampla do mundo e da diversidade da fé humana. Foi em uma dessas experiências comerciais que sua reputação chamou a atenção de uma mulher de grande importância, Khadija bint Khuwaylid, uma rica comerciante viúva, respeitada em Meca. Impressionada com a honestidade e eficiência de Maomé, ela o contratou para administrar seus negócios. Um casamento transformador. A relação comercial entre Maomé e Khadija logo se transformou em algo maior. Admirando suas qualidades e sua integridade, Khadija propôs casamento a Maomé. Ele tinha cerca de 25 anos, ela, aproximadamente 40. O casamento foi feliz e duradouro. Khadija se tornaria não apenas esposa, mas também companheira, amiga e apoio incondicional em todos os momentos. Foi ela a primeira a acreditar nele quando recebeu sua missão profética e a apoiá-lo quando enfrentou perseguições e dúvidas. Durante seu casamento, Maomé viveu em instabilidade emocional e financeira.
Isso lhe deu tempo e tranquilidade para refletir sobre as injustiças da sociedade e sobre os dilemas espirituais que o inquietavam. Um coração que buscava a verdade. Apesar do sucesso como comerciante e da vida familiar estável, Maomé não encontrava paz ao olhar para o mundo ao seu redor. A idolatria, a injustiça social, a corrupção dos líderes e o vazio espiritual o incomodavam profundamente. Ele buscava respostas. Sentia que havia algo além das práticas de sua sociedade. Foi nesse período que passou a se retirar frequentemente para a solidão da caverna de Hirá, próxima a Meca. Ali, em silêncio, orava, meditava e refletia. Esses momentos de contemplação se tornariam decisivos. Pois seria nesse espaço de silêncio e busca que ele receberia, anos mais tarde, a primeira revelação que mudaria para sempre sua vida e a história da humanidade. O chamado profético, a primeira revelação. Chegamos ao ponto mais transformador da vida de Maomé. Até então, ele era um homem conhecido pela sua honestidade, pela sua conduta íntegra e por seu papel de comerciante confiável em Meca. Vivia de forma simples, em família, casado com Khadija, respeitado por muitos. Mas, em seu coração, havia uma inquietação que não lhe dava descanso, a busca pela verdade, pela justiça e pela essência da fé. Essa inquietação o levava, repetidamente, a se retirar em silêncio. Não para festas, não para reuniões tribais, não para disputas. Mas para a solidão da montanha. A caverna de Hirá. Nos arredores de Meca, a cerca de 3 quilômetros da cidade, havia um monte chamado Jabal al-Nour, a Montanha da Luz. Em seu topo, escondia-se uma pequena gruta, a caverna de Hirá. Era para lá que Maomé se dirigia, muitas vezes levando provisões para passar dias em recolhimento. Ali, em meio às pedras silenciosas e à vastidão do deserto, ele refletia sobre a criação, sobre Deus, sobre os erros de sua sociedade. Maomé não aceitava os ídolos da Caaba, nem os sacrifícios em nome de deuses de pedra. Algo dentro dele clamava por um Deus único, puro e verdadeiro. Foi numa dessas noites, por volta do ano 610 d.C., quando ele tinha 40 anos, que o destino se revelou de forma avassaladora. A primeira visão. Enquanto estava só na caverna, entregue às suas meditações, Maomé teve uma experiência que mudaria tudo. De repente, um ser celestial apareceu diante dele. A presença era intensa, esmagadora, assustadora. Era o anjo Gabriel, Jibril, em árabe. Gabriel o envolveu e pronunciou palavras que ecoaram profundamente. Recita. Maomé, confuso e assustado, respondeu: Eu não sei ler. O anjo, então, o envolveu novamente e insistiu. Recita. Mais uma vez, Maomé respondeu que não sabia. Na terceira vez, o anjo pronunciou as palavras que se tornariam o início do Alcorão. Recita em nome do teu Senhor, que criou. Criou o homem de um coágulo. Recita. E teu Senhor é o mais generoso. Aquele que ensinou pelo cálamo. Ensinou ao homem o que ele não sabia. Alcorão 96:1-5. Essas foram as primeiras palavras reveladas a Maomé. O medo e a incerteza. A experiência foi tão intensa que Maomé desceu da montanha em estado de choque. Seu corpo tremia, sua mente estava confusa. Ele se perguntava: o que foi isso? Será que enlouqueci? Será que fui possuído? Chegando em casa, correu até Khadija e disse: Cobre-me! Cobre-me! Ele tremia de medo. Khadija o envolveu em mantas, acalmando-o. Após recuperar um pouco de serenidade, contou a ela o que havia acontecido. Disse que temia ter enlouquecido, que estava com medo do que tinha visto e ouvido. Mas Khadija, com sabedoria e amor, respondeu: Não, por Deus, Deus nunca o envergonharia. Você mantém laços familiares, ajuda os pobres, dá abrigo aos necessitados, sustenta os fracos, é honesto. Deus jamais o abandonaria. Essas palavras foram bálsamo para o coração abalado de Maomé. A confirmação da missão. Desejando compreender melhor, Khadija levou Maomé até seu primo Varaka ibn Aufal, um cristão de idade avançada, conhecedor das escrituras judaicas e cristãs. Ao ouvir o relato de Maomé, Varaka disse:
Este é o mesmo mensageiro que foi enviado a Moisés. Oxalá eu fosse jovem ainda, para estar ao seu lado quando seu povo se levantar contra você. Essas palavras surpreenderam Maomé. Eles se levantarão contra mim? Perguntou. Varaka respondeu. Nunca houve homem que trouxesse algo semelhante ao que você trouxe sem ser hostilizado. Essa declaração confirmou a seriedade da missão. Maomé não era louco, não estava alucinando. Ele havia recebido uma mensagem divina, como os profetas de outrora. Mas também significava que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio da revelação. Após a primeira experiência, houve um período de silêncio. As revelações cessaram por um tempo, deixando Maomé ainda mais aflito. Ele se perguntava se havia sido abandonado, se tudo não passará de uma ilusão. Esse intervalo, chamado pelos estudiosos de Fatra, foi um momento de profunda provação. Mas, então, a revelação retornou. Novamente, o anjo Gabriel se manifestou, trazendo palavras poderosas, que mais tarde fariam parte do início da Surata Al-Mudatatir. Ó tu que estás envolto em mantos! Levanta-te e adverte! E glorifica teu Senhor! Purifica tuas vestes! Afasta-te da impureza. Alcorão 74:1-5. Agora não havia mais dúvida, Deus o estava convocando. A missão estava clara. Ele não podia mais permanecer em silêncio. O peso da profecia. Maomé compreendeu, então, que fora escolhido como profeta. Mas esse chamado não era apenas honra, era também peso e responsabilidade. Ele deveria anunciar ao seu povo, e ao mundo, a mensagem de um Deus único. Deveria confrontar a idolatria, denunciar as injustiças, desafiar as tradições corrompidas. Ele sabia que isso traria oposição, hostilidade, perseguição. Mas também sabia que não poderia recusar. Sua vida agora pertencia à missão. Foi o início de uma jornada que transformaria não apenas Meca, mas o curso da história humana. Os primeiros seguidores e a perseguição em Meca. Após o impacto da primeira revelação, Maomé compreendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Já não era apenas o Al-Amin, o confiável de Meca, o homem honesto e respeitado por suas qualidades morais. Agora, ele era um profeta com uma mensagem clara: não havia outro Deus senão Allah, o Deus único e eterno. Mas como anunciar isso em uma sociedade mergulhada no politeísmo, onde a Kaaba era o centro de adoração de centenas de ídolos, e onde a religião estava profundamente entrelaçada com o poder econômico e político das tribos coraixitas? Esse foi o dilema inicial. O caminho seria longo, árduo e cheio de resistência. A mensagem começa em silêncio. Nos primeiros anos, a pregação de Maomé foi feita em particular. O chamado ainda era frágil, e a revelação vinha pouco a pouco. Ele compartilhava a mensagem apenas com pessoas de confiança, aqueles cujo coração estava preparado para ouvir. O primeiro a acreditar nele foi alguém muito próximo, sua esposa Khadija. Ela foi seu apoio incondicional, a primeira muçulmana, a primeira a reconhecer que as palavras que Maomé recebia eram verdadeiras. Sua fé inabalável deu forças ao profeta nos momentos mais sombrios. Depois dela, um dos primeiros a aceitar foi Ali ibn Abi Talib, primo de Maomé, ainda um menino. Criado na casa do profeta, Ali se tornaria um dos pilares do Islã, símbolo de coragem e devoção. Outro dos primeiros a abraçar a fé foi Abu Bakr, amigo íntimo de Maomé, homem respeitado em Meca, comerciante honesto e influente. Abu Bakr usaria sua posição e credibilidade para atrair outros ao Islã, sendo lembrado até hoje como Al-Siddiq, o veraz, o que confirmou a verdade sem hesitação. Também se juntou ao grupo inicial Zaid ibn Haritha, escravo liberto por Maomé, que o considerava como um filho adotivo. Zaid foi um dos primeiros a reconhecer a autenticidade da mensagem, mostrando que a fé não se limitava a ricos ou pobres, livres ou escravos. Assim, lentamente, formava-se a primeira comunidade de crentes. O chamado público. Após 3 anos de pregação discreta, a revelação ordenou que Maomé anunciasse a mensagem em público. Era chegada a hora de confrontar os ídolos e proclamar diante das tribos que só Allah é digno de adoração. Ele reuniu seus parentes próximos e lhes falou da missão.
Pediu que reconhecessem a unicidade de Deus e o apoiassem. Mas muitos zombaram. Apenas alguns, como Ali, mantiveram-se firmes ao seu lado. Em seguida, começou a pregar para a população de Meca. Subiu em uma colina e declarou em voz alta: Ó povo de Meca, se eu vos dissesse que há um exército atrás desta montanha, pronto para atacar, acreditaríeis em mim? A multidão respondeu: Sim. Nunca te vimos mentir. Então ele proclamou: Pois eu vos digo que sou o mensageiro de Deus, enviado para vos advertir de um castigo severo, e para vos chamar ao culto ao único. Abandonai os ídolos, e adorai somente a Allah. Essa declaração pública abalou Meca. A reação dos Quraixitas. A mensagem de Maomé não era apenas religiosa, era também uma ameaça ao sistema social e econômico de Meca. Os Quraixitas, guardiões da Kaaba, lucravam imensamente com a peregrinação dos árabes pagãos, que vinham de todas as partes adorar seus ídolos. O comércio girava em torno dessa prática. Se as pessoas abandonassem os deuses e seguissem apenas o Deus único, o poder dos Quraixitas seria minado. Assim, a reação foi rápida e feroz. Primeiro, tentaram ridicularizá-lo. Chamavam-no de poeta, de louco, de mágico. Tentavam desmoralizar sua mensagem. Quando perceberam que os insultos não funcionavam, partiram para a perseguição. A perseguição aos seguidores. Os primeiros muçulmanos eram, em sua maioria, pobres, escravos e pessoas vulneráveis. Foram eles os que mais sofreram. Um dos casos mais lembrados é o de Bilal ibn Rabah, um escravo etíope convertido ao Islã. Ao declarar sua fé em Allah, seu senhor o torturava cruelmente, colocando-o sob o sol escaldante, com pedras pesadas sobre o peito. Mesmo assim, Bilal repetia apenas uma palavra, Ahad, Ahad. Proclamando a unicidade de Deus. Sua resistência tornou-se símbolo de fé inabalável. Outros crentes foram espancados, presos, ameaçados. Famílias foram separadas. Muitos foram perseguidos até desistirem. Maomé, por sua posição respeitada, foi poupado das agressões mais brutais, mas não escapou de zombarias, boicotes e ameaças constantes. A primeira migração. Diante da violência crescente, Maomé orientou alguns de seus seguidores a buscar refúgio em um território seguro. O destino escolhido foi Abissínia, Etiópia, um reino cristão governado por um rei conhecido como Negus. Ali, os muçulmanos encontraram proteção e puderam praticar sua fé em paz. Esse episódio mostra que, nos primórdios do Islã, houve um laço de respeito entre muçulmanos e cristãos, unidos pelo reconhecimento de um Deus único e pelo valor da justiça. A proteção de Abu Talib. Enquanto isso, em Meca, Maomé contava com a proteção de seu tio Abu Talib, que, mesmo sem se converter ao Islã, jamais abandonou o sobrinho. Sua posição de liderança na tribo Quraishita impedia que Maomé fosse morto pelos opositores. Mas os Quraishitas não desistiram. Tentaram subornar Maomé, oferecendo riquezas, poder e liderança se ele abandonasse a pregação. Ele respondeu com firmeza: Se colocassem o sol em minha mão direita e a lua em minha mão esquerda, ainda assim não abandonaria esta mensagem até que Deus a torne vitoriosa ou eu pereça por ela. O boicote. Incapazes de silenciá-lo, os Quraishitas decidiram impor um boicote social e econômico contra os muçulmanos. Eles foram isolados em um vale, privados de comércio, alimentos e recursos. O sofrimento foi terrível, fome, doenças e miséria assolaram os crentes por anos. Mas, apesar das provações, a fé crescia. A mensagem tocava corações, e, aos poucos, novos seguidores se uniam ao profeta. Uma fé que crescia na perseguição. Os primeiros anos da missão foram de dor, perda e sacrifício. Muitos muçulmanos pagaram com a vida por sua fé. Outros foram obrigados a deixar suas casas. Mas foi nesse fogo da perseguição que a comunidade islâmica se fortaleceu. Maomé descobriu que sua missão não seria apenas anunciar palavras, mas também formar um povo resiliente, capaz de resistir à opressão e manter a esperança no Deus único. A Hégira, a grande migração para Medina. A mensagem de Maomé já havia ecoado em Meca por mais de uma década.
Foram anos de paciência, resistência, perseguições e perdas irreparáveis. Apesar do sofrimento, a fé havia crescido, alcançando corações além das fronteiras da cidade. Mas o clima tornara-se insustentável. Os coraixitas não toleravam mais a expansão daquela religião que ameaçava o sistema de crenças e o poder econômico do santuário da Caaba. Foi nesse cenário de opressão e risco que ocorreu um dos acontecimentos mais decisivos da história islâmica, a Hijra, a migração de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina, um evento que não apenas garantiu a sobrevivência da comunidade muçulmana, mas também marcou o início de uma nova era. A dor da perda. Pouco antes da migração, Maomé enfrentou um dos períodos mais sombrios de sua vida, conhecido como o Ano da Tristeza. Nesse período, ele perdeu duas pessoas fundamentais. Sua esposa Khadija, seu porto seguro, a primeira a acreditar em sua missão, conselheira e companheira em todos os momentos de dor. Seu tio Abu Talib, que, mesmo sem se converter ao Islã, sempre o havia protegido contra os coraixitas. Com a morte de ambos, Maomé ficou vulnerável. Sem a proteção de Abu Talib, sua vida corria perigo. E sem Khadija, o profeta perdeu a base de apoio emocional que o sustentava. O sofrimento foi tão profundo que Maomé tentou levar a mensagem a outras cidades. Uma delas foi Taif, mas ali foi recebido com hostilidade, zombaram dele, lançaram pedras, e ele saiu ferido e humilhado. Mesmo assim, sua resposta foi uma prece, pedindo a Deus que não os destruísse, mas que, talvez, seus descendentes aceitassem a fé. Esse episódio mostrou que, mesmo na rejeição, Maomé mantinha a esperança. O encontro com os homens de Yatrib. Enquanto em Meca a perseguição se intensificava, em uma cidade ao norte, chamada Yatrib, surgia uma oportunidade inesperada. Yatrib era habitada por tribos árabes e também por comunidades judaicas. Havia constantes conflitos entre as tribos árabes locais, que pareciam incapazes de alcançar a paz por conta própria. Durante a peregrinação anual a Meca, alguns homens de Yatrib ouviram Maomé e sua mensagem. Tocou-lhes profundamente. Eles viram nele não apenas um profeta, mas também um possível mediador que poderia trazer paz à sua cidade dividida. Esses homens se encontraram secretamente com Maomé e firmaram um pacto de lealdade. Prometeram crer em Allah, seguir os princípios éticos do Islã e proteger o profeta caso ele viesse morar em sua cidade. Esse acordo ficou conhecido como o Pacto de Aqaba. Foi o início da aliança que mudaria para sempre o rumo da história. A decisão de migrar. Quando Maomé percebeu que seus seguidores em Meca estavam em risco iminente de extermínio, decidiu que era hora de partir. Deus revelou-lhe que a migração era necessária. Um novo lar os aguardava, Yatrib, que logo se tornaria conhecida como Madina Nabi, a cidade do profeta, ou simplesmente Medina. Um a um, os muçulmanos começaram a sair secretamente de Meca, deixando para trás casas, bens e até familiares. Para eles, a fé era mais preciosa do que qualquer riqueza. Mas os coraixitas, percebendo o movimento, conspiraram. Decidiram assassinar Maomé antes que ele pudesse partir. Reuniram jovens de várias tribos para que, juntos, atacassem sua casa numa mesma noite, de modo que a culpa do sangue ficasse dividida e ninguém fosse responsabilizado diretamente. Foi nesse momento que ocorreu um episódio marcante. Maomé pediu a seu primo Ali que dormisse em sua cama, cobrindo-se com seu manto, para despistar os assassinos. Enquanto isso, ele escapou pela noite, protegido por Deus. A fuga e a caverna de Taur. Maomé, acompanhado apenas de seu fiel amigo Abu Bakr, deixou Meca em segredo. Perseguidos pelos coraixitas, esconderam-se em uma caverna chamada Taur, nos arredores da cidade. Os inimigos chegaram tão perto da caverna que Abu Bakr, temendo pela vida do profeta, sussurrou: "Ó mensageiro de Deus, se apenas olharem para baixo, nos verão." Mas Maomé respondeu com serenidade: "Não temas, Abu Bakr. Deus está conosco." Segundo a tradição, naquele momento ocorreu um milagre. Enquanto eles estavam escondidos, uma aranha teceu rapidamente sua teia na entrada da caverna, e um pombo fez seu ninho. Quando os coraixitas chegaram, viram a entrada intacta, coberta pela teia e pelo ninho, e concluíram que ninguém poderia ter entrado ali recentemente. Assim,
seguiram adiante, sem perceber que o profeta estava diante deles. Esse episódio se tornou um símbolo da confiança absoluta de Maomé em Deus e da proteção divina sobre sua missão. A chegada triunfal em Medina. Depois de dias de viagem perigosa pelo deserto, Maomé e Abu Bakr chegaram a Yatrib. A recepção foi calorosa. Homens, mulheres e crianças saíram às ruas para saudá-los. Cantavam versos de boas-vindas. A lua cheia surgiu sobre nós, das colinas de Vada. Gratidão é devida a nós, porquanto nos chamaste a Deus. Yatrib, a partir daquele momento, não seria mais a mesma. A cidade ganhou um novo nome, Medina. Ali se estabeleceu a primeira comunidade islâmica organizada. A primeira constituição. Em Medina, Maomé não foi apenas líder religioso, mas também chefe político e legislador. Um dos primeiros passos foi estabelecer um pacto entre as diferentes tribos árabes e as comunidades judaicas. Esse pacto, conhecido como a Constituição de Medina, é considerado um dos primeiros documentos escritos de convivência civil. Ele garantia liberdade religiosa, direitos e deveres iguais, e o compromisso de defesa mútua da cidade contra inimigos externos. Pela primeira vez, o Islã deixou de ser apenas uma fé perseguida e passou a se tornar um sistema de vida completo, com base na justiça e na fraternidade. O novo início. A Hégira não foi apenas uma mudança geográfica. Foi uma transformação espiritual, social e histórica. Ela marcou o nascimento de uma comunidade unida, livre para praticar sua fé, construir mesquitas, fortalecer seus laços de irmandade e preparar-se para os desafios futuros. Tão significativa foi essa migração que os muçulmanos passaram a contar seus anos a partir dela. O calendário islâmico não começa com o nascimento do profeta, nem com a primeira revelação, mas com a Hégira, porque ela simboliza o triunfo da fé sobre a opressão e o início de uma nova civilização. A formação da comunidade islâmica e os primeiros conflitos em Medina. A chegada de Maomé a Medina não representou apenas um refúgio após anos de perseguição. Representou o início de uma nova era, a formação de uma ou seja, uma comunidade de fé organizada, fundamentada na revelação divina, na fraternidade e na justiça social. Entretanto, essa nova fase não seria isenta de desafios. Medina tornou-se o coração pulsante do Islã, mas também um campo de batalhas políticas, espirituais e militares. Os anos seguintes moldariam o caráter da religião e definiriam o destino de milhões de pessoas nos séculos seguintes. A irmandade entre os muçulmanos. Logo após a instalação em Medina, Maomé tomou uma decisão fundamental: unir os emigrados de Meca, Muhajirum, com os habitantes de Medina, Ansar. Para isso, estabeleceu laços de irmandade entre eles. Cada muçulmano de Meca foi adotado por um irmão de Medina. Essa fraternidade ia além do simbólico, envolvia apoio econômico, partilha de casas, terras e recursos. Muitos Ansar dividiram seus bens com os recém-chegados, que haviam deixado tudo para trás em Meca. Esse gesto fortaleceu a unidade da comunidade. Não eram mais grupos distintos, mas um único corpo, vivendo como irmãos em fé. A construção da primeira mesquita. Um dos primeiros atos de Maomé foi construir uma mesquita em Medina. Não era apenas um local de oração, mas também um centro comunitário, uma escola, um tribunal e até mesmo um ponto de encontro político. A mesquita simbolizava que a fé não estava restrita ao íntimo do coração, mas deveria ser vivida em comunidade, guiando todas as dimensões da vida. Ali, os muçulmanos se reuniam 5 vezes ao dia para as orações, recebiam ensinamentos, resolviam disputas e reforçavam os laços de fraternidade. A Constituição de Medina. Maomé também estabeleceu a Constituição de Medina, um documento revolucionário para sua época. Nele, diferentes grupos, muçulmanos, judeus e até pagãos, eram reconhecidos como membros de uma comunidade maior. O pacto estabelecia: item liberdade religiosa para todos. Item igualdade de direitos e deveres. Item defesa mútua da cidade contra inimigos externos. Item justiça comum, sem privilégios para uma tribo sobre a outra. Essa Constituição criou as bases para uma convivência civilizada, onde a fé guiava a moral, mas o respeito à diversidade era mantido. Foi um marco de sabedoria política do profeta. Os hipócritas e a oposição interna.
Apesar do entusiasmo inicial, nem todos em Medina estavam felizes com a chegada de Maomé. Alguns líderes locais temiam perder poder e influência. Entre eles, destacou-se Abdullah ibn Ubay, que ambicionava ser coroado como líder da cidade antes da vinda do profeta. Esse grupo ficou conhecido como os hipócritas, munafico. Eles fingiam aceitar o Islã, mas secretamente conspiravam contra Maomé. Essa oposição interna seria um dos maiores desafios, porque não era aberta como a perseguição em Meca, mas sutil e traiçoeira. Os judeus de Medina. Outro grupo importante eram as tribos judaicas, que já habitavam Medina havia gerações. No início, Maomé buscou cooperação com elas. Afinal, compartilhavam crença em um Deus único e possuíam tradições semelhantes. Porém, com o tempo, surgiram tensões políticas e religiosas. Algumas tribos judaicas se sentiram ameaçadas pela crescente influência do profeta. Outras romperam acordos da Constituição de Medina. Esses conflitos se intensificariam nos anos seguintes, levando a alianças e rupturas que marcariam profundamente a trajetória da comunidade islâmica. A mudança da Qibla. Um dos momentos simbólicos da nova fase em Medina foi a mudança da Qibla, a direção para a qual os muçulmanos se voltam na oração. No início, eles oravam voltados para Jerusalém, mas depois, por revelação divina, a Qibla foi alterada para Kaaba em Meca. Essa mudança tinha um peso espiritual e político. Significava que o Islã não era apenas uma continuação das religiões anteriores, mas possuía sua própria identidade e centro sagrado. O crescimento da comunidade. Com a liberdade de praticar sua fé, a comunidade crescia rapidamente. Homens e mulheres de diferentes tribos abraçavam o Islã, atraídos pela simplicidade da mensagem e pela justiça social que ela pregava. Item os pobres eram valorizados. Item as mulheres recebiam novos direitos. Item as divisões tribais eram enfraquecidas. O Islã não era apenas religião, mas um projeto de transformação social. Os primeiros conflitos com Meca. Enquanto Medina florescia, Meca não podia ignorar a nova realidade. Os Quraixitas viam o fortalecimento dos muçulmanos como uma ameaça direta ao seu poder e às rotas comerciais. Muitos muçulmanos haviam deixado suas propriedades para trás em Meca, que foram confiscadas pelos Quraixitas. Em resposta, Maomé e seus seguidores começaram a organizar expedições para interceptar caravanas Quraixitas. Esses confrontos, ainda pequenos no início, seriam o prenúncio das grandes batalhas que estavam por vir: Badr, Uhud e a Trincheira. A nova identidade coletiva. Em Medina, os muçulmanos deixaram de ser apenas um grupo perseguido e marginalizado. Tornaram-se uma comunidade organizada, com leis próprias, identidade espiritual e força política. O sentimento de pertencimento cresceu. Agora, não eram apenas árabes divididos por tribos, mas irmãos unidos por uma fé comum. Essa mudança foi tão profunda que transformou para sempre a história da Península Arábica. Um presságio de conflitos maiores. Apesar do sucesso inicial, a tensão entre Medina e Meca só aumentava. Os Quraixitas não aceitavam a ascensão de Maomé. Para eles, o Islã ainda era uma heresia perigosa que precisava ser destruída. O cenário estava pronto para os primeiros grandes confrontos militares, que testariam a coragem, a fé e a unidade da comunidade muçulmana. A Batalha de Badr, a primeira grande vitória do Islã. Após a migração para Medina e a formação de uma comunidade unida, os muçulmanos enfrentavam desafios constantes. As tensões com os Quraixitas de Meca aumentavam a cada dia. O fortalecimento da comunidade islâmica e a perda de riqueza para os emigrados mecanos incomodavam profundamente os líderes de Meca. Foi nesse contexto que ocorreu a Batalha de Badr, considerada a primeira grande batalha do Islã, e um evento que marcou não apenas a história militar, mas também o fortalecimento espiritual e político da comunidade muçulmana. O contexto de Badr. Em 624 d.C., uma caravana importante de Meca, liderada por Abu Sufyan, estava voltando da Síria carregada de mercadorias. Para os muçulmanos, interceptar essa caravana significava recuperar parte dos bens confiscados durante a perseguição em Meca e enfraquecer economicamente os Quraixitas. Maomé, após consultar Deus, decidiu organizar uma expedição.
A princípio, apenas 313 muçulmanos estavam disponíveis, contra cerca de 1000 guerreiros quraixitas. O cenário parecia desvantajoso. No entanto, a fé e a disciplina se tornaram os maiores aliados dos crentes. Cada homem sabia que lutava não apenas por sobrevivência, mas pela proteção de sua fé e pela justiça divina. A preparação para o confronto. Os muçulmanos marcharam em direção ao Poço de Badr, um local estratégico com acesso à água, essencial para enfrentar um inimigo mais numeroso. Maomé organizou seus homens com cuidado, colocando aqueles mais experientes na frente e reforçando as posições estratégicas. Ele mesmo participava da preparação, transmitindo coragem, disciplina e esperança. Durante a noite, os muçulmanos oraram juntos, pedindo proteção e força a Deus. Cada oração reforçava a fé de que a vitória não dependeria apenas da força física, mas da justiça de Allah. O início da batalha. Ao amanhecer, os quraixitas chegaram em Badr. Espantosamente, perceberam que estavam diante de um exército menor, mas extremamente determinado. O confronto começou com o desafio de combate individual, uma prática comum na época. Guerreiros de ambos os lados se enfrentaram, demonstrando coragem e habilidade. Mas, à medida que a batalha avançava, a diferença se tornou clara: os muçulmanos lutavam não apenas com armas, mas com fé e unidade. Cada golpe era movido por um profundo senso de justiça e de proteção à comunidade. O milagre de Badr. Segundo a tradição islâmica, durante a batalha, os muçulmanos receberam ajuda divina. Relatos históricos descrevem que anjos foram enviados por Allah para auxiliar os crentes. Essa intervenção não significava que a batalha era fácil. Os muçulmanos ainda precisavam lutar com coragem, estratégia e disciplina. Mas a presença divina fortaleceu seus corações, garantindo que mesmo em menor número pudessem superar o inimigo. A vitória e suas consequências. Apesar da desigualdade numérica, os muçulmanos saíram vitoriosos. Muitos líderes quraixitas foram mortos, e a caravana foi recuperada. A vitória teve efeitos imediatos. A moral dos muçulmanos aumentou enormemente. O Islã começou a ganhar prestígio entre as tribos árabes, que antes observavam os crentes com desconfiança. Meca compreendeu que os muçulmanos não eram mais um grupo frágil, mas uma comunidade organizada e capaz de se defender. Além disso, a vitória de Badr consolidou a liderança de Maomé. Ele se tornou não apenas o guia espiritual, mas também o comandante militar respeitado e o legislador estratégico da comunidade. O significado espiritual de Badr. Mais do que um triunfo militar, Badr simbolizou que a fé sincera e a justiça divina poderiam superar obstáculos aparentemente impossíveis. Os muçulmanos entenderam que a proteção divina não eliminava o esforço humano, mas multiplicava os resultados quando acompanhada de coragem, disciplina e confiança. Maomé usou a vitória para fortalecer a educação espiritual de seus seguidores, ensinando que a luta não era por vingança, mas por manter a fé, a justiça e a fraternidade. A estratégia e a disciplina. A batalha também evidenciou a habilidade de Maomé como estrategista. Ele ensinou aos seus homens a importância da disciplina, do planejamento e da paciência. A unidade do grupo foi essencial, ninguém poderia agir isoladamente, e todos estavam conscientes de seu papel. Essa experiência militar consolidou um padrão que seria seguido em batalhas futuras, como Uhud e a Trincheira, onde planejamento e fé seriam decisivos para a sobrevivência da comunidade. O legado de Badr. A Batalha de Badr entrou para a história como um marco espiritual e militar. Mostrou que a fé unida à ação gera resultados extraordinários. Mesmo em desvantagem numérica, a coragem e a disciplina podem superar qualquer obstáculo. O Islã já não era apenas uma fé perseguida, mas uma força capaz de proteger sua comunidade e expandir sua influência. A vitória também enviou uma mensagem clara aos inimigos: o Islã havia chegado para permanecer, e qualquer tentativa de destruir a fé seria infrutífera diante da proteção divina e da determinação de seus seguidores. A Batalha de Uhud, lições de perseverança e fé. Após a vitória decisiva na Batalha de Badr, a comunidade muçulmana em Medina experimentou um período de entusiasmo e confiança. A fé crescia, os seguidores se fortaleciam, e o prestígio de Maomé aumentava entre as tribos árabes.
Contudo, a vitória também trouxe consequências. Os coraixitas de Meca não aceitariam a derrota sem reagir. Eles estavam determinados a vingar-se, restaurar sua honra e reafirmar sua supremacia. Assim, em 625 d.C., um ano após Badr, ocorreu a Batalha de Uhud, um teste de fé, disciplina e perseverança que marcaria profundamente a trajetória do Islã. O contexto da batalha. Os coraixitas reuniram um exército de aproximadamente 3.000 guerreiros, incluindo cavalaria pesada e arqueiros experientes, com o objetivo de atacar Medina. Em contraste, os muçulmanos tinham apenas 700 soldados, muitos ainda inexperientes, mas determinados a proteger sua cidade e sua fé. Maomé, ciente da diferença numérica, consultou os conselhos e as estratégias de guerra, combinando fé com planejamento tático. A batalha seria travada nas encostas do Monte Uhud, ao norte de Medina. Preparativos e estratégia. Antes do combate, Maomé posicionou os 50 arqueiros em uma colina estratégica, ordenando que não abandonassem seu posto sob hipótese alguma, pois a posição controlava o flanco inimigo. O profeta também enfatizou a importância da disciplina e da obediência às ordens, lembrando que a vitória dependia não apenas da força, mas da fé e da união da comunidade. As instruções eram claras: manter a posição, proteger a retaguarda e seguir as orientações de comando. O início do confronto. A batalha começou com combates corpo a corpo, seguindo os padrões da guerra tribal árabe. No início, os muçulmanos tiveram sucesso, derrotaram parte do exército inimigo e infligiram pesadas perdas. A moral estava alta. No entanto, surgiram problemas. Alguns arqueiros, vendo que os coraixitas estavam recuando, desobedeceram a ordem do profeta e abandonaram a posição estratégica para saquear os acampamentos inimigos. Essa desobediência abriu uma brecha fatal. O contra-ataque coraixita. Os coraixitas, percebendo a vulnerabilidade, organizaram um contra-ataque liderado por Khalid ibn al-Walid, um estrategista brilhante, que mais tarde se tornaria general do Islã, mas na época lutava contra os muçulmanos. O exército inimigo aproveitou a falha na retaguarda, atacando com força total e cercando os muçulmanos. A batalha virou um caos. Muitos muçulmanos caíram, incluindo guerreiros valentes que haviam lutado em Badr. Maomé próprio foi ferido durante o conflito, e a situação parecia desesperadora. O papel de Hamza. Entre os que lutaram bravamente estava Hamza ibn Abd al-Muttalib, tio do profeta. Conhecido como o Leão de Deus, Hamza era símbolo de coragem e devoção. Infelizmente, ele caiu em combate, e sua morte trouxe profunda tristeza à comunidade. A perda de Hamza e de outros guerreiros renomados deixou cicatrizes emocionais duradouras. Apesar das perdas, Maomé manteve a liderança e reorganizou os sobreviventes, evitando que a derrota se transformasse em aniquilação total. Lições de Uhud. A Batalha de Uhud é lembrada não apenas pela derrota parcial, mas pelas lições profundas que ela trouxe. A importância da disciplina. A desobediência dos arqueiros mostrou que mesmo um pequeno erro podia ter consequências devastadoras. A confiança em Deus aliada à ação. A fé deve ser acompanhada de prudência e planejamento. A resiliência diante das adversidades. Apesar da perda, a comunidade permaneceu unida, reconstruindo forças para enfrentar desafios futuros. A humildade diante da vitória e derrota. Diferente da arrogância, a experiência de Uhud ensinou que toda vitória é relativa e depende da obediência e do esforço conjunto. O impacto espiritual. Após a batalha, Maomé reuniu os sobreviventes e falou sobre paciência, perdão e aprendizado. Ele enfatizou que a vitória verdadeira não era apenas militar, mas espiritual. Permanecer fiel, honesto e paciente diante da adversidade era mais importante do que triunfar temporariamente sobre os inimigos. Esse momento fortaleceu a fé da comunidade, ensinando que Deus recompensa aqueles que perseveram e aprendem com os desafios. Reconstruindo a comunidade. Após Uhud, a prioridade de Maomé foi reconstruir a confiança e a unidade da comunidade. Os feridos foram cuidados. As famílias enlutadas receberam apoio. A disciplina militar foi reforçada, e as lições estratégicas foram incorporadas para batalhas futuras.
A experiência de Ud tornou a comunidade mais madura, consciente de que a fé exige tanto coragem quanto paciência e que a liderança de Maomé combinava espiritualidade e sabedoria prática. O legado de Ud. A Batalha de Ud permanece como um símbolo de perseverança e aprendizado. Ela mostrou que a fé verdadeira não garante imunidade contra dificuldades. A liderança sábia inclui orientação, correção de erros e cuidado com a comunidade. A derrota pode ser um passo para fortalecer a fé, a disciplina e a coesão social. Para os muçulmanos, Ud não foi apenas uma batalha militar, mas uma prova de caráter e espiritualidade, consolidando lições que transcenderam o tempo. A Batalha da Trincheira, defesa de Medina e estratégia suprema. Após as duras lições de Ud, a comunidade muçulmana de Medina estava mais unida e consciente das ameaças que ainda enfrentava. Os Quraixitas de Meca não desistiam. Humilhados em Badr e motivados pela vingança de Ud, decidiram organizar uma campanha definitiva para destruir a comunidade muçulmana de uma vez por todas. Essa ameaça culminou na Batalha da Trincheira, Ghazwa al-Khanda, em 627 d.C., uma batalha que marcou o ápice da defesa estratégica de Medina e consolidou a liderança de Maomé como comandante e estrategista. O Cerco de Medina. Os Quraixitas reuniram um exército de aproximadamente 10.000 homens, incluindo cavalaria pesada e guerreiros experientes, cercando a cidade de Medina. O objetivo era simples: invadir, destruir e eliminar a comunidade islâmica que ameaçava seu domínio econômico e religioso. Medina, em comparação, contava com apenas 3.000 defensores. A desigualdade numérica era enorme, e a cidade corria risco de destruição total. O Conselho Estratégico. Diante da ameaça, Maomé convocou um conselho de guerra. Os muçulmanos discutiram várias opções: enfrentar o inimigo em campo aberto ou buscar estratégias defensivas. Um companheiro sugeriu: Profeta, talvez devêssemos sair e enfrentá-los. Maomé, após consultar Deus, propôs algo revolucionário: cavar uma trincheira ao redor de Medina, inspirando-se em táticas persas que ele havia estudado. A trincheira impediria a cavalaria inimiga de invadir a cidade, transformando o confronto em uma batalha de paciência, estratégia e resistência. Essa decisão marcou a primeira grande inovação militar na história do Islã: a construção da trincheira. A comunidade inteira se mobilizou. Homens, mulheres e jovens trabalharam incansavelmente, cavando uma fossa larga e profunda ao redor da cidade. As mulheres ajudavam transportando terra e pedras. Os homens reforçavam o solo e criavam barreiras improvisadas. Crianças eram encarregadas de tarefas de apoio, mantendo a moral elevada. A trincheira transformou Medina em uma fortaleza inexpugnável. A estratégia inovadora deu aos muçulmanos uma vantagem significativa, compensando a inferioridade numérica. O cerco e a batalha. Os Quraixitas chegaram e encontraram uma cidade cercada por uma barreira inesperada. O choque foi imediato: a cavalaria pesada não podia avançar, e os ataques frontais eram infrutíferos. Durante semanas, o inimigo tentou atacar, mas enfrentava resistência feroz e obstáculos naturais. A batalha transformou-se em um cerco prolongado, testando a paciência, a fé e a resiliência dos muçulmanos. A divisão interna dos inimigos. Enquanto a batalha se prolongava, surgiram tensões entre os líderes Quraixitas e as tribos aliadas. A falta de coesão e a dificuldade em romper a trincheira minaram o moral inimigo. Relatos históricos indicam que a estratégia de Maomé funcionou não apenas pela defesa física, mas também por gerar divisão e desmotivação no campo inimigo. O papel da fé. Durante o cerco, Maomé enfatizou que a batalha não dependia apenas de força física, mas da confiança em Deus. Ele liderava orações coletivas, ensinava paciência e transmitia esperança. Cada escavação, cada barreira construída, era acompanhada de preces, lembrando os muçulmanos de que a proteção divina estava sobre eles. Essa combinação de estratégia e fé foi decisiva para resistir ao inimigo muito mais numeroso. O fim do cerco. Após várias semanas, os Quraixitas perceberam que não conseguiriam romper a trincheira. A falta de suprimentos, os conflitos internos e a resistência inesperada tornaram a invasão impossível. Finalmente, foram forçados a recuar, deixando Medina intacta.
A comunidade muçulmana celebrava a vitória sem derramamento de sangue maciço, fruto da inteligência, paciência e fé. As consequências da vitória. A vitória da trincheira consolidou o Islã de várias formas. Confiança e moral elevada. A comunidade percebeu que podia resistir aos maiores desafios, confiando em Deus e na união. Reputação estratégica. A liderança de Maomé como comandante militar e estrategista foi fortalecida. Alianças e respeito. Tribos árabes vizinhas começaram a respeitar os muçulmanos, percebendo sua força e disciplina. Consolidação da cidade. Medina tornou-se um refúgio seguro e a base sólida para a expansão do Islã. O legado espiritual. A Batalha da Trincheira ensinou que a vitória não depende apenas de números ou força, mas de inteligência, disciplina e fé. Maomé mostrou que desafios aparentemente impossíveis podem ser superados com planejamento estratégico, unidade e confiança em Deus. Para os muçulmanos, a batalha simboliza a importância da paciência, da perseverança e da confiança divina, valores que transcendem o tempo e se aplicam tanto à vida espiritual quanto aos desafios cotidianos. A conquista de Meca, triunfo e perdão. Após anos de perseguição, batalhas e provações, a comunidade muçulmana de Medina havia se fortalecido tanto militar quanto espiritualmente. A fidelidade a Deus, a unidade da comunidade e a liderança estratégica de Maomé prepararam o caminho para um momento histórico, a conquista de Meca, que ocorreu em 630 d.C. Esse evento não apenas marcou a vitória militar, mas simbolizou o triunfo da fé, da justiça e do perdão sobre séculos de hostilidade e idolatria. O contexto da conquista. Após a Batalha da Trincheira, os Quraishitas de Meca haviam perdido sua supremacia militar e moral. Muitos anos de conflitos resultaram em acordos temporários, como o Tratado de Hudaybiyah, assinado em 628 d.C., que estabelecia um período de paz entre os muçulmanos e Meca por 10 anos. No entanto, violações do tratado por parte de algumas tribos aliadas aos Quraishitas deram a Maomé o direito de avançar contra a cidade. Mas o objetivo não era a vingança, era restaurar a fé e estabelecer a justiça. A marcha para Meca. Maomé organizou um exército de aproximadamente 10.000 muçulmanos, combinando força militar e disciplina estratégica. Ele enfatizou que a missão não era saquear nem matar desnecessariamente, mas recuperar a cidade para Deus e restabelecer a adoração verdadeira. Durante a marcha, ele reforçou os princípios de perdão e humanidade. Quem permanecer em sua casa em paz, ninguém deve atacá-lo. Não destruam plantações nem matem animais desnecessariamente. Essa orientação mostrou que o Islã priorizava a ética e justiça, mesmo em tempos de guerra. A entrada pacífica em Meca. Quando os muçulmanos chegaram a Meca, a cidade estava vulnerável. A maioria dos líderes quraishitas percebeu que não podia resistir e buscou a misericórdia do profeta. Maomé entrou na cidade quase sem resistência, acompanhado por seus seguidores, e declarou: "Hoje, a cidade é livre de idolatria. Quem se arrepender e abraçar a fé será protegido." Ele ordenou que ninguém fosse atacado, a não ser aqueles que resistissem ativamente. Essa abordagem foi revolucionária, pois transformou uma vitória militar em um ato de perdão e reconciliação. A purificação da Caaba. Um dos momentos mais simbólicos da conquista foi a purificação da Caaba. Maomé entrou no santuário central da cidade e removeu os ídolos que haviam sido adorados por séculos. Com suas próprias mãos, ele restabeleceu a Caaba como centro de adoração a Allah, o Deus único. Ele orou, ensinou e instruiu os líderes e habitantes de Meca sobre a verdadeira fé, enfatizando que a adoração não é apenas ritual, mas uma entrega sincera a Deus. O perdão aos inimigos. A grandeza da conquista não se mediu pelo poder militar, mas pelo perdão. Maomé perdoou os quraishitas que haviam perseguido os muçulmanos durante anos. Ele demonstrou que a justiça de Deus inclui misericórdia e que a vitória verdadeira não é destruir o inimigo, mas transformar corações. Esse ato de compaixão consolidou o Islã como uma fé de justiça, ética e humanidade, não apenas de força. O impacto espiritual e social. A conquista de Meca teve efeitos duradouros. Unificação religiosa. Toda a Península Arábica passou a reconhecer o Deus único. Fortalecimento da comunidade. O Islã se consolidou como religião dominante, com Maomé como líder espiritual e político. Exemplo de liderança ética.
Maomé mostrou que a fé exige coragem, estratégia e, acima de tudo, misericórdia. Início de uma nova era. A cidade de Meca tornou-se o centro espiritual do Islã, e os muçulmanos se prepararam para expandir sua mensagem de justiça e fé. A última peregrinação. Após a conquista, Maomé realizou a peregrinação Hajj pela primeira vez como profeta de uma comunidade consolidada. Ele enfatizou que a adoração verdadeira não era apenas rituais, mas ação justa, fé sincera e tratamento ético com o próximo. O discurso de despedida, conhecido como Culta de Adeus, tornou-se um guia eterno para a humanidade. Direitos humanos, igualdade, respeito, honestidade e entrega a Deus foram reforçados como pilares do Islã. O legado da conquista. A conquista de Meca simboliza que a fé verdadeira triunfa sem ódio nem vingança. Maomé demonstrou que o poder deve ser usado com justiça e que o perdão é mais poderoso do que a força bruta. Para os muçulmanos, a vitória representa: item a recompensa da paciência e perseverança. Item a força da unidade e da disciplina. Item o valor da misericórdia sobre a vingança. Item o cumprimento da promessa divina de vitória e justiça. A cidade de Meca se tornou o epicentro da fé islâmica, lembrando a todos que a verdadeira liderança se mede pela integridade, fé e compaixão. O legado final de Maomé e a expansão do Islã. Após a conquista de Meca, Maomé havia cumprido a maior parte de sua missão: unificar a Península Arábica sob a fé em Allah, estabelecer a adoração monoteísta e consolidar uma comunidade baseada em justiça, ética e fraternidade. Mas a vida do profeta não terminou com vitórias militares. Seu verdadeiro legado se revelaria na construção da fé, das instituições e dos valores que perduram até hoje. A última peregrinação e o discurso de adeus. Em 632 d.C., Maomé realizou sua última peregrinação, Hajj, reunindo milhares de seguidores de toda a península. Durante o discurso de adeus, Culta al-Wada, ele transmitiu ensinamentos que seriam eternos. Item igualdade entre todos os seres humanos, independentemente de raça, origem ou status social. Item respeito aos direitos das mulheres, garantindo dignidade e proteção. Item justiça e honestidade como pilares da sociedade. Item proteção à vida, propriedade e liberdade religiosa como dever de todos. Esse discurso não foi apenas uma despedida, mas uma carta de princípios para toda a humanidade, consolidando valores universais que transcendem o tempo. Os últimos dias em Medina. Nos meses finais de sua vida, Maomé concentrou-se em fortalecer a comunidade, organizar a sucessão e consolidar a religião. Ele aconselhou seus companheiros, ensinou ao Corão e enfatizou a importância da fé contínua e da unidade da comunidade, uma. Apesar das batalhas, perseguições e perdas pessoais, Maomé permaneceu humilde, compassivo e próximo do povo, ensinando pelo exemplo que a liderança é serviço e não poder. A morte de Maomé. Em 632 d.C., após uma vida de desafios, revelações e conquistas, Maomé faleceu em Medina, cercado por sua família e companheiros mais próximos. Sua morte não representou o fim do Islã, mas o início da expansão da fé que ele havia fundado. A comunidade muçulmana estava consolidada, organizada e preparada para continuar sua missão espiritual e social. A expansão do Islã. Após a morte de Maomé, seus sucessores, conhecidos como califas Rashidun, lideraram a expansão do Islã além da Península Arábica. O legado do profeta se tornou o alicerce de uma civilização que valorizava a fé, justiça, educação e ética. Tribos árabes, cidades e regiões vizinhas aceitaram a fé islâmica, atraídas não apenas pela vitória militar, mas pelo exemplo de justiça, compaixão e liderança de Maomé. O legado espiritual. O impacto de Maomé vai muito além da história política e militar. Ao Corão, sua principal herança espiritual, revelada por Deus, tornou-se guia moral, ético e legal para milhões de pessoas. Sunna, seus ensinamentos e práticas, exemplo de conduta humana perfeita, orientam a vida de muçulmanos até hoje. Ética e justiça, ele mostrou que fé verdadeira exige ação, compaixão, honestidade e responsabilidade social. Unidade da Umma, criou uma comunidade unida, independentemente de tribos ou status, centrada na fraternidade e na fé. A mensagem que transcende o tempo. Maomé provou que a liderança ética e espiritual pode transformar sociedades.
Ele superou perseguições, perdas pessoais e batalhas, mantendo sempre a fé, a justiça e a paciência. Seus exemplos ensinam que o poder deve ser usado com sabedoria e justiça. A fé verdadeira se manifesta em ações que promovem bem-estar, unidade e ética. O perdão e a misericórdia têm mais força do que a vingança. Uma comunidade unida pode superar adversidades aparentemente impossíveis. A influência duradoura. Hoje, mais de 1,8 bilhões de pessoas seguem os ensinamentos de Maomé, praticando a fé que ele consolidou com coragem, paciência e sabedoria. O Islã se expandiu por continentes, influenciando cultura, educação, ciência, arte e direito. O profeta é lembrado não apenas como líder religioso, mas como transformador social e humano, cuja vida continua a inspirar fé, ética e justiça. Conclusão do legado. O legado de Maomé é um testemunho de que a fé aliada à ética, perseverança e liderança sábia transforma o mundo. Ele nos ensina que desafios, perseguições e adversidades não determinam o futuro, mas que a coragem, a paciência e a justiça divina podem conduzir à vitória, à paz e à unidade. A vida de Maomé é, portanto, um farol que ilumina não apenas o caminho espiritual, mas também o caminho da liderança ética e da construção de comunidades justas. Reflexão, inspiração e legado de Maomé. A vida de Maomé é, sem dúvida, uma narrativa de fé, coragem e transformação. Desde sua juventude em Meca, marcada por simplicidade e contemplação, até os últimos dias em Medina, cercado por uma comunidade consolidada, cada capítulo de sua existência revela uma lição de perseverança, ética e liderança espiritual. Reflexão sobre os desafios e a perseverança. Maomé enfrentou desafios inimagináveis, rejeição, perseguição, perda de entes queridos, batalhas aparentemente impossíveis. Mas cada obstáculo não foi um fim, e sim um aprendizado. Ele nos ensina que as dificuldades não determinam nossa fé, mas nos moldam e fortalecem. A verdadeira liderança não é apenas dominar, mas servir e proteger a comunidade com justiça. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir com fé diante do desconhecido. Cada batalha, cada decisão, cada momento de provação era uma oportunidade para crescer, aprender e confiar em Deus. Essa perspectiva nos convida a encarar nossas próprias lutas com paciência e determinação. Inspiração para a vida cotidiana. A história de Maomé vai além da guerra e da política. Ela é um guia espiritual para a vida cotidiana, mostrando que a fé verdadeira se manifesta em ações. Integridade, ser honesto, mesmo quando ninguém observa. Compaixão, tratar os outros com justiça e empatia, mesmo em situações difíceis. Unidade, construir comunidades de apoio, onde todos compartilham responsabilidade e cuidado. Perseverança, manter-se firme na fé e nos princípios, independentemente das adversidades. O profeta nos lembra que a vitória não está apenas em derrotar obstáculos externos, mas em vencer nossos próprios medos, limitações e fraquezas. A importância do perdão e da misericórdia. Um dos legados mais notáveis de Maomé é a prática do perdão. Ele perdoou inimigos, acolheu adversários arrependidos e transformou cidades inteiras sem recorrer à violência desnecessária. Isso nos ensina que o perdão é mais poderoso do que a vingança. Transformar corações gera mudanças duradouras, muito mais do que destruir adversários. A verdadeira força não está em dominar, mas em mostrar compaixão mesmo diante da hostilidade. Na vida moderna, essa lição nos inspira a resolver conflitos com sabedoria, ética e empatia. Aplicando os ensinamentos de Maomé. A história de Maomé não é apenas para admirarmos do passado. Ela é um convite à ação no presente. Cada leitor pode aplicar essas lições em sua própria vida. Fortaleça sua fé e princípios, busque conhecimento, oração e reflexão contínua. Construa comunidades unidas, apoie, ensine e inspire aqueles ao seu redor. Pratique justiça e compaixão, decisões éticas e atitudes de misericórdia transformam vidas. Seja resiliente diante das adversidades, cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Inspire através do exemplo, liderança verdadeira se constrói com ação, não apenas palavras. Seguindo esses princípios, você não apenas honra o legado de Maomé, mas também constrói um caminho de fé,
ética e impacto positivo no mundo. Mensagem final. A vida de Maomé é um farol que atravessa séculos. Ela nos ensina que fé verdadeira é ação e entrega, não apenas crença. Coragem é perseverança diante da adversidade, guiada por princípios éticos. Liderança é serviço e compaixão, não poder ou dominação. A verdadeira vitória é unir corações e transformar vidas através da justiça e do perdão. Que cada leitor se inspire nesta história para superar desafios, praticar a ética e a misericórdia, e construir um legado que transcenda o tempo, assim como Maomé fez com sua própria vida.